Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina e temos muitas notícias no vídeo de hoje, falar aí sobre a final da Taça Rio, é claro, Vasco e Botafogo se enfrentam às 11 horas da manhã pela primeira partida, inclusive que vale R$1 milhão, um jogo importante para o Vasco. Então a gente vai trazer todas as novidades envolvendo essa partida, falar sobre a escalação, sobre um novo estilo de transmissão totalmente gratuito para você. Então definitivamente temos muitas novidades envolvendo esse jogo, mas principalmente falar sobre mais uma polêmica envolvendo mídia do futebol brasileiro, envolvendo Federação do Rio de Janeiro e envolvendo o Flamengo. Assim no futebol brasileiro e principalmente no futebol carioca e dentro da mídia do nosso futebol, uma parcialidade que gira em torno desse nosso maior rival. A gente vai trazer tudo o que está acontecendo, definitivamente são coisas que entristecem o torcedor, que a cada dia que passa, essa parcialidade cada vez mais aumenta e o grande prejudicado são todos, menos o próprio Flamengo. Então rapaziada, fique ligado, vamos trazer tudo o que está acontecendo, algo que definitivamente entristece muito o torcedor, tanto vascaíno quanto de outros clubes, então não perca o vídeo que temos muitas notícias super importantes para você. Mas antes de começar, eu quero, é claro, dar as boas-vindas para você. Se você está chegando aqui no canal e ainda não é inscrito, se inscreva, ajude para que a nossa família possa crescer cada vez mais. A sua inscrição é muito importante e aproveite também para pedir o seu like e o seu comentário. Se você é vascaíno e está aqui, quanto você acha que vai ser o jogo do Vascão? Deixe aqui embaixo o seu comentário e também, ao longo do vídeo, vá deixando a sua opinião sobre tudo que você vai ver aqui no vídeo de hoje. E já vamos falar sobre isso, vamos falar sobre essa polêmica que ontem, de certa forma, trouxe sim muita tristeza dentro da torcida vascaína. Primeiro eu quero falar sobre matéria e falar sobre a final, o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense. Para quem acompanhou o jogo, que definitivamente como passou em TV aberta, em outros lugares, foi muito fácil para todo torcedor ter acesso a essa partida entre Flamengo e Fluminense. E acredito que grande parte da torcida, percebeu que havia público dentro do Maracanã, Porém, o imbróglio que ocorreu durante a semana toda, o Flamengo querendo a liberação de público, o Fluminense não querendo que houvesse público dentro do Maracanã, o Botafogo e o Vasco também se posicionando da mesma maneira, sendo que a Ferg estava do lado do próprio Flamengo, tentando colocar torcida dentro do Maracanã e quase batendo de frente com o governo do Rio de Janeiro para que isso acontecesse. E por incrível que pareça, depois de ter sido decidido que não haveria público, ontem grande parte dos torcedores dos times carioca se surpreenderam com o que viu no Maracanã. Tá passando aí a foto para vocês de tudo o que aconteceu, torcedores dentro do estádio, a grande maioria flamenguista e sem máscara. Esse é o pior. No meio do momento que a gente está passando, tendo público dentro do Maracanã e as pessoas não se cuidando com relação a tudo isso que vem acontecendo dentro do nosso país. Mas esse não é o grande problema, havia público, vamos lá, tudo bem. Segundo a Ferg, foram 150 pessoas convidadas para cada clube. Porém, o grande problema dessa situação é relacionado à matéria. Olha a matéria que está passando aí para você com relação ao público na final da Libertadores do ano passado entre Palmeiras e Santos. A matéria fala assim: final da Libertadores tem aglomeração de torcedores sem máscara no Maracanã. Então, esse é o ponto de vista de uma matéria em que havia torcedores dentro do próprio estádio que está sendo realizada a final do Campeonato Carioca. E agora dá uma olhada aí na matéria em que se fala sobre o público ontem na final da Taça Rio, que era de grande maioria do Flamengo. E o que está escrito? Fla-Flu. Ferg recebe 148 convidados entre patrocinadores, secretaria estadual e maioria do Flamengo. Ou seja, quando eu falo que é assim parcialidade, é nítido. Assim um time, um clube que é favorecido tanto pela mídia quanto pela própria Federação Carioca. Isso eu falo através das matérias que são postas, dois pontos de vista totalmente diferentes para problemas iguais. O porquê disso que a gente se pergunta, o porquê desse favorecimento, o porquê dessa parcialidade. Isso não é justo com nenhum clube do futebol brasileiro. Isso é uma injustiça que acontece aqui dentro do nosso futebol.
Mas vamos seguir, que não para por aí. Já vimos que definitivamente aconteceu, o público dentro dos estádios, muito provavelmente que hoje, né, na final entre Vasco e Botafogo, isso não irá se repetir, mas tudo bem. Houve público, esperamos que isso possa ser, de certa forma, ajustado pela FED, porque não houve nota antes da partida esclarecendo o porquê da presença de torcedores e assim, no mínimo, tem que ser feito um posicionamento pela Federação Carioca. Mas vamos seguir, né? Porque não para por aí. A gente viu tudo o que aconteceu dentro desse Campeonato Carioca com relação à transmissão do futebol. A FERJ, né, que sempre teve o seu contrato com a Globo, não somente a FERJ, mas é claro, todos os clubes do futebol carioca. A Globo pagava 18 milhões a cada clube grande, Vasco, Fluminense, Botafogo e Flamengo, e simplesmente o Flamengo quis quebrar esse contrato. O Flamengo escolheu quebrar esse contrato, pois ele era o time que recebia igualmente aos outros 3 grandes. Então, por conta disso, o contrato com a Globo foi rescindido e agora clubes como o Botafogo irão receber 4 milhões, o Vasco 7, o Fluminense 7 e o Flamengo irá receber 10 milhões de reais, ou seja, mais uma vez o Flamengo querendo prejudicar todos os times do futebol carioca. E falo mais, os pequenos sequer irão receber alguma coisa. Então é algo que definitivamente demonstra a falta de respeito tanto do Flamengo quanto da própria Federação do Rio de Janeiro com relação ao seu próprio campeonato. E também falar, é claro, sobre tudo o que aconteceu durante esse Campeonato Carioca. Para vocês terem noção, eu dei uma estudada, avaliei dados dessa competição e houveram 18 pênaltis marcados. Desses 18, 2 foram dados ao Fluminense, ao Portuguesa, ao Vasco e ao Volta Redonda. Um pênalti foi dado ao Botafogo, ao Macaé, ao Madureira, ao Boa Vista e ao Resende. E 5 pênaltis foram dados ao Flamengo. O porquê disso? O porquê acontece isso? Há um favorecimento? Há uma parcialidade também dentro da própria federação? Essa é a pergunta que eu, como torcedor, faço para você, torcedor também vascaíno. O que acontece dentro da nossa federação? O porquê dessa parcialidade? O porquê desse favorecimento? É definitivamente algo, volto a repetir, que entristece muito nós, torcedores vascaínos. E além do que, ontem durante a partida a gente viu um lance do Rodrigo Caio, num jogador do Fluminense, que definitivamente demonstra a bagunça que se encontra dentro dessa atual federação. Alguma medida precisa ser urgente tomada. Isso não pode acontecer. O torcedor vascaíno está cansado de tudo isso que vem acontecendo nesses últimos anos. Essa diretoria atual do Vasco precisa sim ter moral e impor respeito. O Flamengo, é claro, tem o respeito deles, mas o Vasco deve voltar a ter o seu respeito, principalmente dentro da Federação do Futebol Carioca e também dessa mídia totalmente parcial e que favorece somente um clube do Brasil. É algo que não pode acontecer e é algo que desrespeita tanto os clubes quanto nós, torcedores. É triste mais o que vem acontecendo, esperamos que possa haver mudanças. Mas isso foi mais um desabafo, mas também trazendo essas notícias que de fato entristecem muito nós, torcedores. E para finalizar, falar sobre a final da Taça Rio. Haverá uma final hoje às 11 horas da manhã. Se você está assistindo esse vídeo depois do jogo, você já sabe o placar. Então, se você gostou, deixe aí nos comentários o que achou da atuação do Vasco da Gama. Como eu ainda não assisti o jogo, não sei quanto foi a partida, mas às 11 horas, para você que está assistindo antes da final, teremos Vasco e Botafogo pelo primeiro jogo das finais da Taça Rio, às 11 horas e 5 minutos para ser mais exato, no estádio Newton Santos, sem público, de forma correta por conta do momento que nós vivemos. É claro, sentimos saudade, mas temos que ter uma noção de tudo que está acontecendo à nossa volta. Temos notícias aí com relação à transmissão. O jogo será passado tanto no pay-per-view do Campeonato Carioca, tanto na Record e também no TikTok, de forma gratuita para você, torcedor vascaíno. E também temos notícias com relação à escalação. O Vasco está totalmente focado, quer vencer, quer ser campeão, quer conquistar o título e quer, é claro, levar R$1 milhão para casa. Por conta do momento financeiro ruim que o nosso clube vive, esse 1 milhão é de suma importância. Então o Vasco vai querer levar essa grana, o Vasco quer levar esse dinheiro para casa e quer levar um caneco, porque apesar de ser mais um troféu em São Januário, é também um adversário que o Vasco irá enfrentar na Série B do Campeonato Brasileiro, então serve também de grande preparação para essa competição que o Vasco vai encarar nesse ano de 2021. O Vasco quer a vitória, irá lutar pela vitória, quer vencer a partida e acredito que, segundo as circunstâncias que têm acontecido, o Vasco tem muito mais time que o Botafogo. Isso é fato, é claro, tem que respeitar, é clássico, clássico não se joga, clássico se ganha. E com todo respeito, o Vasco tem sim mais time que o próprio
alvinegro. Esperar, deixa aí o seu placar, quanto você acha que vai ser a partida. Eu acho que hoje, como é o primeiro jogo, será 2-0 Vasco da Gama, vencendo de forma tranquila e dominando essa partida. O Vasco provavelmente vai a jogo com o Vanderlei no gol, na zaga Hernando e Leandro Castan, nas laterais Zeca, Leonardo Matos, na volância Galarza, Andrei e Marquinhos Gabriel, formando o meio de campo, né? E também no ataque, é claro, o nosso trio de ataque do Vasco da Gama, Cano, Morato e Gabriel Peck, um time bem ofensivo, bem pra frente, que tem controle de bola, tem qualidade no passe e acredito que vai ganhar de forma tranquila esse jogo contra a equipe do Botafogo. Rapaziada, se você gostou do vídeo, deixe seu like, é um vídeo diferente, eu nunca trouxe um vídeo falando sobre tudo isso que vem acontecendo dentro do nosso futebol, que de certa forma causa assim uma grande tristeza, e o seu comentário, o seu like é super importante para que esse vídeo, tudo isso que você viu, chegue a cada vez mais vascaínos. Então nos ajude, deixe o seu like, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, é muito importante aí o seu compartilhamento. Grande abraço a todos, vamos que vamos e é claro, como eu sempre falo, saudações vascaínas!